Vou falar agora a respeito do trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que está fiscalizando prefeituras que andam reclamando aí de problemas de finanças, problemas nos cofres, erário não é suficiente para os custos, prefeitos que às vezes nem entregaram declarações de contas direitinho, mas que estão anunciando aí carnaval para o ano de 2018. Olha, se você não tem dinheiro para manter a prefeitura, como é que você vai bancar carnaval? Essa é a principal preocupação do Tribunal de Contas do Estado. Estou ao lado do doutor Jailson Campelo, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Doutor Jailson Campelo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Como é que vai funcionar essa fiscalização em relação às prefeituras do interior do Estado? Bem, inicialmente, Joelson, é necessário esclarecer que o Tribunal de Contas não quer decidir aonde os gestores devem aplicar os recursos. Para dar um exemplo, entre reformar uma escola ou pavimentar uma rua, a conveniência e a oportunidade pertence ao gestor. Ele tem essa capacidade. Ele que decide, exatamente, baseado em uma lei que foi votada pelos representantes do povo na Câmara Municipal, que é a lei orçamentária. Então, quem decide aonde gastar é exatamente o gestor. Mas ele tem algumas limitações. Essa liberdade que ele tem, ela não é irrestrita. São algumas limitações que são constam desde a Constituição Federal, por exemplo, ele tem que gastar pelo menos 25% dos recursos com a manutenção do ensino, com o magistério. Impostas também pela lei, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o gestor não pode gastar com o pessoal mais do que 60%. Então, são inúmeras as limitações que ele tem. Existem outras que não estão na lei, mas atendem a um bom senso. Então, se eu tenho um município que está em estado de calamidade ou que está com os salários dos servidores atrasados, que não está pagando os fornecedores, a festa de carnaval é absolutamente incompatível. Agora, muitas festas de carnaval não são pagas com dinheiro da prefeitura, às vezes é emenda de bancada, por exemplo. Nesses casos também o TCE estará de olho? Exatamente. O Tribunal de Contas está analisando essa situação. Das emendas também? Inclusive das emendas, porque aí, nesse caso, o bom senso diz que a emenda melhor seria aproveitada se fosse direcionada para um outro serviço. É uma incompatibilidade patente, um estado de calamidade, um estado de emergência com uma festa desta natureza. Então, quer dizer que o parlamentar que destinar a sua emenda para... Ele não pode dizer onde quer que a emenda seja aplicada? Não é também uma... Sim, também ele pode dizer, e o tribunal não quer exatamente interferir nesse aspecto e dizer onde deverá ser, mas cumpre ao tribunal a obrigação de esclarecer que essa aplicação também não tem uma liberdade irrestrita, não tem uma aplicação em qualquer que seja o tipo de despesa, o tribunal controla. Começando, inclusive, com o próprio aspecto legal. As despesas precisam ser precedidas de alguns procedimentos. Então, por exemplo, licitações, pesquisa de preço. A despesa pública ela tem uma sequência, ela tem fases de empenho, de liquidação, de pagamento. Então, o parlamentar, ao apresentar uma emenda, ele não está autorizando ao gestor gastar de qualquer maneira. Ele precisa gastar, mas dentro dos normativos legais. Então, o Tribunal de Contas está atento a isso, que é uma questão, como eu disse, até de bom senso. E, da mesma forma, do outro lado, há uma questão de bom senso para o próprio órgão de fiscalização. Nós não podemos não podemos ignorar que alguns municípios, a festa de carnaval já é tradição. Eu posso citar aqui alguns, Água Branca, que me vem à cabeça, Água Branca, Floriano, o próprio litoral, Piauiense, Luiz Correia, Parnaíba. Então, o Tribunal de Contas também tem o bom senso de saber que nesses lugares há toda uma preparação. Às vezes, durante todo o ano, porque as pessoas para lá inclusive, isso se dirigem. A economia pode recuperar a economia. Nós não temos um estudo exatamente que demonstre o custo-benefício disso, mas nós temos certeza absoluta, porque é fácil observar de modo empírico que movimenta a economia. Os hotéis nesses locais seguramente estão todos lotados. Então, são os restaurantes, os vendedores ambulantes, as costureiras, os que fazem fantasias. Então, nós não podemos ignorar também esse aspecto econômico. E, às vezes, também, não só essa parte, mas da própria tradição. Muitas vezes,
Em alguns municípios, a única momento de diversão que a população pode ter é nessa ocasião. Então, o tribunal não vai sair de forma aleatória impedindo esse ou aquele carnaval. O tribunal está apenas recomendando o bom senso dos gestores. Quer dizer, se o município está numa situação de emergência, se eu não estou cumprindo as minhas obrigações mais basilares de pagamento dos servidores, de pagamento dos fornecedores, como é que eu vou realizar uma festa de carnaval? O Tribunal de Contas tem esse levantamento de quantos municípios estão em situação mais difícil? Ou quantos estão em emergência em função de problemas financeiros? Nós temos cerca de 50% dos municípios piauienses enfrentando esse tipo de problema. Problema de ou situação de calamidade por conta da seca ou situação de calamidade por conta das finanças, às vezes decretada, Joelson, pelo próprio gestor. Os gestores, por exemplo, quando assumiram esse mandato, muitos deles decretaram estado de calamidade até uma figura que não existia, calamidade administrativa. Diziam eles lá atrás que receberam a administração completamente sucateada, que não havia transporte para os alunos, que não havia medicamento nas unidades de saúde, que não havia merenda escolar, que nem sequer os computadores da prefeitura estavam funcionando. Então, decreta-se lá um estado de calamidade administrativa que permite, inclusive, realizar a despesa dispensando daquelas fases a que eu me referi, ou seja, fazer um processo de despesa mais simplificado, porque a situação, assim, está indicando a situação emergencial. Então, esse estado todo de calamidade, seja ele por questão administrativa, seja ele por razões financeiras, seja ele por razões climáticas, ele seguramente demonstra que não há a menor compatibilidade entre essa situação e uma festa de carnaval. Bom, esse ano é um ano de eleições e certamente haverá destinação de emendas de bancada para os municípios, na tentativa de aproximar o autor dessas emendas da população dos vários cantos do Estado. Como é que o TCE e a Justiça Eleitoral trabalham juntos para evitar abusos nessa área também? Olha, Joel, essa questão das emendas parlamentares que ocorrem também no plano federal, elas não são um problema. O tribunal não enxerga nisso uma prática que seja ruim, pelo contrário. Ela bem utilizada, o parlamentar, muitas das vezes, ele está em contato mais próximo com o município, com a realidade dos municípios, e ele sabe, sim, quais são as prioridades dos diversos municípios que eles representam. Então, o Tribunal de Contas tem absoluta tranquilidade com relação a isso, de verificar a legitimidade. Agora, eu vi queixas de alguns parlamentares em relação justamente a isso. Olha, a gente até quer, às vezes, uma emenda de bancada para determinadas áreas, mas o tribunal vem, fiscaliza, vem em cima, então a gente faz a opção de destinar para outras áreas menos complicadas. Bem, o que o tribunal faz, o tribunal não pode inviabilizar o bem-estar da população. Às vezes, realmente, a gente termina, por conta da própria legislação, não é? A gente termina sendo um pouco mais rigoroso. Sim. Mas a intenção não é essa, a intenção não é evitar que esses recursos sejam utilizados em benefício da população. Agora, não podem ser utilizados de qualquer forma. Existem formalidades a serem cumpridas e o tribunal é obrigado a cobrar essas formalidades. E, de certa forma, o tribunal até quer se tornar um parceiro na aplicação desses recursos. De que maneira? Orientando a melhor forma de aplicar. Agora, eu volto ao que eu disse aqui no início. Quem decide aonde e quando aplicar esses recursos não é o tribunal, nem é órgão algum de fiscalização. Nós temos essa consciência. O que nós apreciamos são os aspectos legais, os aspectos formais da realização dessas despesas, mas a conveniência e a oportunidade da realização dessa despesa pertence ao chamado poder discricionário do gestor e o Tribunal de Contas sabe separar perfeitamente isso. A nossa obrigação é assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Quem faz o orçamento são os parlamentares, seja no âmbito estadual, seja no âmbito dos municípios, por meio dos vereadores. Quem faz o orçamento, quem decide aonde gastar os recursos, aonde aplicar os recursos públicos são os parlamentares. O tribunal sabe fazer essa distinção, sabe respeitar perfeitamente isso. E nós não temos tido maiores problemas, a convivência tem sido boa, há um perfeito entendimento quando o tribunal toma algum tipo de providência no sentido de evitar qualquer tipo de desperdício. Essa é a grande preocupação do Tribunal de Contas. Eu queria agradecer, doutor Jailson Campelo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Nós é que agradecemos. Muito obrigado.